Bom, continuando aqui, a gente vai falar agora de um assunto que é de passar dados entre componentes. Aqui, por exemplo, eu estou iniciando todos os dados dentro do nosso próprio componente aqui, dentro do nosso componente lista, onde eu tenho aqui a propriedade nomes, um array de nomes qualquer. Mas, assim, eu estou criando aqui o componente lista para listar esses nomes e estou criando aqui um componente cadastro, onde a gente vai cadastrar esses nomes e estou utilizando os dois dentro do nosso app component aqui. Então fica um pouco esquisito, né? A gente tem que acabar passando dados entre componentes aqui para poder que um componente, ao receber o cadastro ali, possa imputar o array dentro da lista de cadastro e ser atualizado no nosso componente lista, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente passa dados entre os componentes? A gente tem duas abordagens aqui principais. A primeira que eu vou mostrar aqui é no próprio componente você faz a chamada dele passando dados e ali dentro dele você implementa os dados que você está recebendo. E a outra é quando ocorre um evento em determinado componente, você quer que o componente pai ou o componente que está utilizando ele, né? Aqui, por exemplo, se eu quiser que no app cadastro ocorra alguma coisa e no app component eu possa saber, eu posso emitir um evento e a gente tratar isso. Tá, então vamos ver primeiro como é que a gente passa aqui dados para nossa lista, para o nosso app lista, e a partir dali a gente consegue utilizar. Então eu vou aqui no nosso componente lista, vou pegar esses nomes aqui e vou setar dentro do app component. É de lá que a gente vai receber esses nomes agora. Aqui, tá aqui setado certinho. Legal. E dentro do componente lista, eu ainda preciso ter a referência, tá? Aqui dos nomes, só que eu vou iniciar eles aqui com um array vazio e eu posso colocar que ele vai ser recebido de fora. Então, eu vou ter aqui uma notação na propriedade @input, importado aqui de Angular Core, ok? Feito isso, se eu compilar aqui vai dar um erro, tá? Assim, por enquanto a gente ainda não está recebendo, pode ver que a lista está vazia, porque a gente precisa aqui, na chamada ao lista componente, atualizar isso, usando o property bind. Então, se eu colocar aqui, a propriedade nomes vai receber a nossa propriedade nomes que eu declarei dentro do nosso app component, tá? Ok, esse erro está acontecendo porque eu não declarei o tipo de array, né? Eu simplesmente inicializei. Então ele está até aqui falando, o tipo array string não é acessível ao tipo never com o tipo de array. Então eu tenho que corrigir isso aqui no lista component, né? Eu tenho que dizer para ele que isso é um array de string. Ok? Agora sim, funcionou direitinho. E se eu vier aqui, corrigiu. E eu tenho os dados da lista, então, que estão vindo aqui de fora, aqui do nosso app component, tá? Então, eu declarei eles aqui, um array inicializado, e a gente vai ver como inserir esses nomes dinamicamente a partir do componente cadastro também, tá? Mas por enquanto eu inicializei aqui dentro do nosso app component e estou passando ele para nossa lista component aqui, através desse property bind da propriedade nomes, e aqui dentro do lista component eu recebo eles e faço o bind aqui com a tela usando o end-for. Bacana. Outra possibilidade que a gente tem aqui com o input é de passar um alias aqui, um nome alternativo que a gente quer receber aqui como parâmetro. Não necessariamente a gente quer que seja o nome aqui da propriedade, o nome da variável que vai ser acessível de fora. Então posso dar aqui um outro nome qualquer. Se eu quiser colocar aqui lista nomes, por exemplo, e salvar, você vai ver que já deu um erro aqui embaixo no console, porque ele está tentando fazer o bind, o property bind da propriedade nomes, mas agora ela é conhecida do lado de fora como lista nomes. Então, se eu vier aqui e arrumar para lista nomes e salvar, ele vai compilar e agora deu tudo certo, tá? Então a gente volta aqui, está funcionando direitinho. Essa é uma das formas que a gente tem de comunicação entre os componentes, tá? Onde a gente pode passar dados utilizando property bind.